Sejam todos bem-vindos de volta ao Podparla, um podcast que fala de assuntos relacionados com saúde, esporte, educação. Estamos mais uma vez aqui, eu, Celso Adami nas redes e meu grande parceiro Maurício Bizzi. Seja bem-vindo novamente, Tudo bem, Maurício. Celso, é um prazer estar aqui comigo. Mau Bizzi nas redes sociais, é um prazer estar aqui. Legal, obrigado. Vamos falar hoje de um assunto bem interessante que faz tempo que a gente queria conversar sobre Com isso, certeza. a gente não trouxe ninguém para falar sobre isso, que é o CrossFit, né, Maurício? Eu acho que é uma Cross-training, vamos ver isso. Exato. Todo mundo fala pelo entendimento. Eu acho que fica legal a gente falar sobre o CrossFit, a gente vai desvendar essas diferenças que a gente tem. Vamos apresentar primeiro o nosso convidado, Christian Vanelli. Seja muito bem-vindo. Eu disse já que eu conheço a tua tia, não é assim? Então, querida, um abraço para ela. Já vamos mandar aqui direto do podcast, né? Depois pode dar pessoalmente. Mas seja muito bem-vindo. A gente está feliz por tu estares aqui conversando com a gente, desvendando alguns mitos sobre o teu trabalho, sobre o que tu faz. Seja bem-vindo. Bom, muito obrigado, gente. Espero que seja de grande valia a nossa conversa aqui hoje. E que a gente possa desmistificar muita coisa sobre essa nova modalidade que está tomando febre aí no Brasil e no mundo, né? Com certeza, Com né? certeza. Antes disso, Christian, a gente não pode deixar de falar dos nossos parceiros, né? A Digital, onde a tecnologia encontra a arte, né? E a SCAL, na vanguarda da educação odontológica, né? Que são dois parceiros aqui do Podparla há muito tempo e que estão aí com a gente. Mas queria iniciar então, né, Dr. Celso? Christian, fala um pouquinho da tua atividade, né? Como é que o CrossFit entrou na tua vida, né? Por que tu escolheu o CrossFit para seguir aí a tua carreira? Bom, vamos começar desde o início, né? Isso Por favor. Acho que todo profissional de educação física, quando entra na faculdade, o sonho dele é ter uma academia. Começa, acho que por aí, né? Então, eu me formei em educação física, em bacharel, e aí depois eu trabalhei com musculação, né? Que é basicamente a gente sai para musculação. Era viciado em musculação, inclusive falava mal do CrossFit. Tu vê, é interessante, né? A gente vai aprendendo, ver que não é bem assim. Não né? é bem assim. Mas Não, mudar de opinião é importante. É a gente louvável, poder, né? Exatamente, Com né? certeza. Depois que eu aprendi e entendi tudo, né? Aí a gente começa a ver com outros olhos, né? Mas eu também porque começou a mexer no bolso, né? Comecei a perder alunos de personal, porque alunos começaram a ir para essa modalidade nova. E aí eu falei, tá, mas eu vou entender o que é isso aí também. E aí comecei a me aprofundar um pouquinho mais sobre o cross-training, o que o cross-training trabalhava, né? Valência. E, gente, não é fácil. Tá? Não é fácil, tu tem que ter um vasto conhecimento sobre muitas áreas, sobre alongamento, sobre treinamento, sobre dores, né? Como é que eu vou ajudar a dor nesse meu aluno, sobre o treinamento em si, né? E sobre periodizações também, né? Porque como o cross é uma modalidade de trabalho o corpo todo dia, a gente tem que saber aonde trabalhar mais, onde trabalhar menos. Se trabalhar a mesma coisa todo dia, a lesão vem aí a galope, né? É verdade. Então é bom a gente sempre trabalhar isso de forma diferente. Beleza. Fala um pouquinho dessa ideia que tu falasse. Bom, montei... Primeiro vamos ver a diferença. O que é o cross? Porque a gente fala em CrossFit, tu falaste em cross-training. O que é a diferença dessas duas desses dois termos para as pessoas entenderem? Bom, CrossFit é a marca, né? A marca CrossFit. O que a gente treina realmente é o cross-training. Né? Então, como ficou ali tão popular a marca CrossFit, virou a modalidade CrossFit. E a gente aceita e está tudo certo. Não tem Mas problema. realmente tu tem que pagar a marca, né? A gente quando eu iniciei o meu box aqui em Caxias do Sul, a gente pagou a marca CrossFit por 1 ano. Né? Ela tem validade de 1 ano e depois tu renova a marca e assim sucessivamente. Né? Hoje eu não sou mais filiado, né? Eu chamo de CF Upper, né? A minha empresa, mas a marca CrossFit. É para as pessoas entenderem que, na verdade, é a mesma coisa, só que o que aconteceu? Uma pessoa inventou o CrossFit e, claro, para a gente poder utilizar a marca, tem que pagar os royalties disso. Mas o teu box, na verdade, o que é? É uma academia? É um espaço? Como é que ele é lá? Porque daqui a pouco as pessoas entendem, é uma academia, é um funcional que tem pesos. Explica um pouco lá dentro do teu... Na verdade, fala onde é que é a tua academia, como é que ela é e como é que ela é lá dentro. Assim, tem pesos livres, enfim, porque as pessoas gostariam de entender isso. Claro, bem importante. Eu tenho meu box localizado aqui na Vereador Mário Pesce. Não, desculpa, Vereador Pesce é um endereço antigo, onde a gente está na Andrade Neves. Tá ótimo. A gente está na Andrade Neves, né? Então, nesse espaço é muito diferente de uma academia. Porque tu entra numa academia, tá cheio de equipamentos, né? De pesos ali, vai para cá, para lá. Então, tu demanda um espaço muito maior.
né? Aonde a gente treina geralmente é o galpão, né? Por isso que a gente chama de box também, parece uma caixa realmente. E aí tu entra lá, tu tem um grande espaço livre no meio, né? Por quê? Porque a gente trabalha com 3 bases principais. Primeira base, levantamento de peso olímpico, que é tudo que a gente fizer com barra, né? Então tem as barras olímpicas, né? A gente vem deadlift, vem para clean jerk, snatch e todas as variações, né? Agachando, não agachando, enfim. A parte de ginástica, né? Que é a parte que tu vai fazer nas barras, nas argolas, né? Tocar o pé na barra, subir em cima da barra, enfim, a variedade é bem grande. E a parte cardiovascular, que aí sim a gente pode usar alguns equipamentos, bicicleta, esqui, remo, ou mesmo a corrida, pular em caixa, pular corda, enfim, essa variabilidade que a gente tem dentro de um box, né? Então, tu olha assim, a primeiro momento não tem nada, né? Tem só as barras ali num canto e tal, mas a gente trabalha com bastante materiais diferentes, né? E com o mesmo movimento pode ser feito com vários materiais diferentes também. Isso que é bem importante, a variabilidade que a gente tem. E dentro dessa variabilidade, quem vai treinar com vocês basicamente treina todo dia? Ou tem uma variância de treinamento? Não necessariamente. Isso é bem importante, porque... Vou dar meu exemplo, tá? Como é que eu entrei nesse mundo do cross, né? Eu era viciado na musculação, trabalhava com musculação aí por muito tempo, desde a faculdade. E aí eu disse, cara, quero fazer um cardio. Vou experimentar essa coisa do CrossFit aí. E aí foi aonde eu comecei a fazer lá na quinta-feira, né? Porque era um clássico, segunda era treino de peito, perna, costas, e aí na quinta tu fica, o que eu vou fazer agora? Então era isso que eu fazia. Eu fazia um trabalho de CrossFit aí. E aí comecei mas eu quero aprender mais. Legal isso aqui, né? Dá uma cansada e tal. Então eu acho que a maioria das pessoas começa nessa questão pela variabilidade dos movimentos, né? Por estar cansado de fazer sempre a mesma coisa, na segunda é peito, na terça é perna, na quarta é costas. Então, a variabilidade dos exercícios e também porque tu precisa aprender, mas isso vai te instigando, né? A melhorar, a trabalhar melhor teu cardio. Aí já vem para a parte da alimentação. Então, a base do treino, obviamente, começa lá na casa, né? O que tu vai comer, vai te preparar para teu treino aí, no caso, né? E as pessoas, elas vão lá, assim, para competir, elas vão lá para... As pessoas que elas são bem recebidas se elas não querem fazer uma competição. Isso é para pessoas de qualquer idade, porque isso às vezes eu acho que assusta a gente ver lá. Bom, eu tenho uma competição de cross-train, crossfit, o nome que for, né? Mas a gente vai montar lá o negócio, então tu vê as pessoas, poxa, todo mundo muito forte, muito já preparado. E às vezes uma criança, ou sei lá, um adolescente, ou uma pessoa de mais idade, eles têm um espaço para eles dentro do teu box, por exemplo? Isso é muito importante ser falado, porque o CrossFit é para todos, sim. Tá? E tudo pode ser adaptável. Por exemplo, uma pessoa não consegue pular na caixa, ela tem medo, ou realmente não consegue por alguma limitação, ela pode só subir na caixa. Ela está fazendo o mesmo movimento que a outra pessoa, com uma diferençazinha ali adaptada para o seu treino. Então, sim, a gente pode atender pessoas de todas as idades. É bem importante. Tem o CrossFit Kids também, que é um pouquinho mais lúdico, né? Mas também trabalha isso. E, basicamente, assim, o nosso público é bem variado. Tem o pessoal que, sim, vai competir. Tem o pessoal que vai lá só para se desestressar do trabalho, que eu acho muito importante isso. Né? Falando sobre isso já, é 1 hora que a pessoa fica sem isso aqui. Ó. Então, para quem trabalha ali o dia inteiro olhando no celular, ou na empresa, ou enfim, chega lá, tu tem 1 hora para ti. Tu tem que prestar atenção no que tu está fazendo, né? Então, o celular fica lá no cantinho dele e tu consegue treinar por 1 hora. Para mim, eu acho que isso é mais importante, principalmente para o psicológico das pessoas de hoje em dia, né? Tá muito complicado. Então, assim, cara, tu desligar um pouquinho disso aqui já serve. Conviver com as pessoas já é muito bom, né? Mas tem pessoas para emagrecimento, tem pessoas que querem ficar forte, tem pessoas que querem evoluir, né? Ter mais performance, enfim. É bem variado o nosso público. E, bom, a gente tem vários resultados muito legais aí. E Christian, os exercícios são basicamente, desculpa se eu estiver equivocado, ritmados, ou uma sequência que tu dá o treino lá para o teu atleta e ele vai fazer uma sequência de exercícios rápido, que de repente muitas vezes é um cardio, ou mais força, ou mais resistência. Como é que é o treinamento em si? Beleza. Vamos começar como funciona uma aula de cross. É mais importante, ótimo. Acho que começar por aí. Então, a gente sempre vai começar com alongamento ou aquecimento, né? Como a gente está muito frio aqui, às vezes a gente faz um aquecimento meio geral para começar o nosso treino. Então, alongamento, aquecimento, parte técnica. Essa parte técnica ela pode ser dividida num exercício específico que a gente vai aprender no dia, né?
ou uma parte de força, né? Um reforço muscular. A musculação não deixa de... Ela é a mãe de todas, né? Então, a gente vai trabalhar ela de uma forma para mais força e não hipertrofia. Então, vai trabalhar com menos repetições e mais carga. Né? Então, é importante isso. Então, a gente vai trabalhar ou a técnica ou o reforço muscular que a gente precisa. E aí, sim, no final, vem o WOD, que a gente chama, né? Que é o Worker of the Day. Ou seja, treino do dia. Né? E aí, ele pode variar muito. Né? Um dia pode ser um pouco mais de força, um dia tu vai sentir mais o cardio, um dia tu vai sentir que o volume está muito grande, e aí a gente entra naquela balança. Né? O volume maior, intensidade, vamos falar como peso, menor. Né? E ao contrário também, quando é mais pesado, o volume é menor. E aí a gente vai ter treino de 5, 10, 15, 20 minutos no máximo, geralmente são os treinos da semana aí. E cada um segue no seu limite, vamos dizer assim, né? Ou no seu peso, né? Ou, assim como na academia, eu vou lá, eu ponho o meu peso e sigo na atividade, é mais ou menos por aí. A grande coisa é, tipo assim, veio do treinamento militar, mas não é o militarismo lá dentro, né? Então, se a pessoa não consegue, para ali, toma uma água, né? A gente tem 3 tipos de treinos que a gente pratica lá. Que seria um EMOM, que seria Every Minute on Movement, ou seja, a cada minuto eu tenho uma tarefa para cumprir. Se eu cumprisse em 40 segundos, eu tenho 20 segundos para descansar e para ir para o próximo. Então, a primeira pode ser esse. Tem um AMRAP, que significa As Many Reps as Possible, o máximo de repetições possíveis dentro de um tempo estipulado, que eu vou botar lá no dia 10, 15 minutos. Tu vai fazer o máximo de repetições daquela sequência que eu te pedi. Ou um for time, que é justamente para tempo, eu vou te dar a tarefa e tu vai cumprir ela no menor tempo possível. Né? Com o tempo estipulado no quadro, se conseguir terminar antes, terminou teu treino, é isso aí, grande abraço. E vamos lá, tu falou em militar, a gente procura e vê aqui, e tem as penalidades ali, ou mesmo tem uma competição meio pessoal entre atletas ou pessoas que treinam lá. O pessoal odeia burpee, né? Ficar pulando e saltando não é fácil. Então, o aniversário, ao invés de tu ganhar um presente, tu ganha burpee. Pô, legal. Então, mas aquele que mexe no celular, o que vai lá no cantinho, dá uma chamadinha também ou não? Não, eu acho que a pessoa vai entrando no ritmo, né? Vai entrando ali, não vai também dizer, não mexe no celular, pelo amor de Deus. Ela tá com alguém no hospital, precisa ali ser rápido, né? Não tem problema. E fora que às vezes tem aquela coisa de o celular tá ali para filmar, né? Claro. Eu acho que é muito importante isso também para a evolução do aluno. Com certeza. Por questão de tanto de técnica, né? De ele reparar a técnica, e como num cross não tem espelho. Então a pessoa não se vê fazendo o movimento. A gente cria uma consciência corporal nela. Então, isso que é muito importante, né? Então, o celularzinho ali está ali... Nunca tinha reparado que não tem espelho. Que engraçado, né? Não tem. Não tem. Porque qual é o objetivo disso? Porque a gente pensa assim, poxa, se eu tô me vendo, daqui a pouco eu posso corrigir algum movimento, não sei. E lá não tem, então, um espelho. Ele cervical vai ficar como? Exato. Mas ele acabou de falar de consciência corporal. Tu vê que interessante, né? Não, mas é que é diferente. Uma coisa é a gente, por exemplo, tá fazendo o que eu penso, né, de uma academia, a gente tá olhando de frente para a academia e fazendo um movimento. Claro que às vezes o espelho tá do lado, mas daqui a pouco eu penso, quando eu faço academia, eu tô com o meu peso aqui olhando pro espelho para ver se o meu movimento tá certo. Mas essa história de tu olhar pro lado, eu acho que é uma ideia interessante, não olhar pro lado. Olhar pro lado. Mas é mais a relação sobre a consciência corporal mesmo, né? Tu entender o teu corpo, entender as mecânicas que a gente utiliza, né? Porque o CrossFit, eu sempre falo assim, ele é meio roubado. Sabe aquele movimento da academia que tu faz meio embalado? Na academia tá errado, mas lá no Cross não. Lá no Cross a gente precisa dessas alavancas de movimento, né? Isso é muito importante para que a gente consiga entender o movimento e evoluir em cargas, enfim, né? Para não ficar fazendo tudo na forçarada aí. E é legal a pessoa, por exemplo, que faz o CrossFit ter um reforço muscular fora, ou daqui a pouco vocês fazem sempre lá, vocês orientam as pessoas a irem mais vezes lá para fazer uma parte de musculação, ou seria legal ele fazer uma academia também junto? Bom, agora eu vou puxar o peixe pro lado, né? Claro, né? Minha propaganda Essa é a pergunta. Não, tem box que mesmo que seja o box que treina CrossFit, que treina o cross-training, cada academia, também aqui em Caxias a gente vê, tem a sua especialidade, né? A especificidade do movimento. Por exemplo, alguém vai focar mais em aulas coletivas, alguém vai focar mais em natação, mas tem academia ali, né? Com o meu treino, eu gosto de um treino mais híbrido.
né? Ou seja, eu trabalho bastante a parte cardiovascular dos meus alunos, tem bastante equipamentos para isso no meu box. Eu trabalho também a musculação, não deixei a musculação de lado, acho que a musculação realmente, como eu falei, é a mãe de todas, né? Tu tem que fazer o reforço para que tu precisa, então a gente faz muito isso durante a semana, né? Para que evite lesões, né? Reforçar algumas coisas, é bem importante essa questão, né? Mas no meu box pode treinar, que a gente faz, eu sempre falo como marketing, a gente trabalha o fitness completo. Né? Então eu não deixo essa parte de força de lado, meu box não é só performance, eu gosto de trabalhar de forma geral. E como é que vocês fazem a questão da evolução, né? Porque na academia tu levanta mais peso, mais repetições ou mais evoluções, né? E certamente no CrossFit tem exercícios com uma dificuldade superior e que tem etapas, né? Vou subir uma barra, daí primeiro é pegar na barra, né? De repente fazer o exercício correto. Como é que tu faz essa evolução dos atletas? Temos várias maneiras, né? Por exemplo, chegou ali, cru. Vou treinar hoje, como é que eu vou começar? Eu vou deixar um coach exclusivo para te atender ali. Ele vai começar com um caninho de PVC, né? Ele vai te mostrar toda a movimentação com um caninho de PVC. O que significa isso? Tem peso? Não. Mas tu vai aprender a movimentação para começar um outro movimento. A partir daí a gente tem uma barrinha de aprendizagem, que ela é um pouquinho menor, né? Então tu já consegue treinar no primeiro dia já com essa barrinha. Depois a gente vai evoluir para uma barrinha mais pesada. E aí, por último, vem a barra oficial masculina, por exemplo, que pesa 20 quilos. E essa evolução ela acontece mais ou menos num atleta normal, né? Eu falo atleta, né? Uma pessoa que vai lá no teu box, lá, mais ou menos essa evolução acontece mais ou menos em quanto tempo? Olha, eu vou te dizer assim, depende muito do treino, depende muito do exercício, depende muito de cada coisa, né? Mas a evolução, ela vem primeiramente disso. Vamos dizer, pegou na barra. Pegou na barra e já começou a mudar alguma coisa. E aí depois a gente vem a parte de performance, né? O meu cardio melhorou. Aí a gente vem para os exercícios de mais complexividade, por exemplo. Eu não consigo pegar e fazer uma barra fixa, vamos fazer no grosso modo aqui. Uma barra fixa ali, né? Mas eu tenho no treino hoje, o que eu vou fazer? Vamos adaptar para essa pessoa. Ela vai pegar uma caixinha, ela vai pular. Pular, todo mundo consegue, tudo certo. Pulou, passou o queixo, maravilha. É a mesma coisa que eu te pedi. Eu pedi para sair do chão, passar teu queixo. Tu fez. Pronto, maravilha. No próximo eu já consigo me pendurar, ainda não passo o queixo, mas eu entendi o movimento. Pô, já é uma baita evolução. Depois a gente vai para um outro movimento onde, meu Deus, consegui. E isso já gera a comunidade também, né? O pessoal que está treinando junto. A pessoa fica tão feliz que conseguiu o movimento que todos vibram junto. Então isso legal. Também é muito legal da modalidade, né? Com pessoas, né? Com comunidade mesmo da galera que treina e aí se incentiva também. E aí no próximo eu trabalho a outra performance do movimento, onde ele vai ficar mais rápido, né? Eu vou cansar menos para fazer o mesmo movimento, né? Então vamos dizer que a carga evolutiva seria isso. Essa era uma pergunta que eu queria fazer mesmo, para entender como é que funciona lá no... assim, vocês têm um horário e esse horário vai um grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu tenho horário das 6 às 7. Pelo que eu estou entendendo é assim. Então, naquele horário vai ter tantas pessoas treinando. O treino demora 1 hora, demora mais. Ou, na verdade, cada um vai num horário como é a academia? Não. A gente tem aulas específicas, né? A aula, como eu te falei, segue aquele padrão. Alongamento, aquecimento, parte técnica, parte de treino. E a gente tem treinamento de 50 minutos, treino de 50 minutos e 1 hora. Né? Então, tu vai ali agendar pelo aplicativo, vai chegar lá, vai ter o teu horário de treino. Rigorosamente, a gente segue esse padrão de horários. Provavelmente, os horários do começo da manhã, os horários do final do dia devem ser o que deve ter mais disputado, né? Porque as pessoas acabam indo no meio da tarde, deve ter mais tranquilo. Eu vou te dizer que até eu tenho um horário das 10 da manhã, que é um bom horário, tipo, tá sempre cheio. Então, é o pessoal que realmente às vezes trabalha de tarde, ou, né? Então, como tem muita gente com variabilidade de horários, né? Então, fica bem legal esse horário do meio da manhã, o pessoal gosta bastante. E depois a gente tem, então, 6 da manhã, 10 da manhã, meio-dia. E depois a gente começa 4, 5, 6, 7, 8. Das 8 às 9 é o nosso último horário. E Christian, tu treina? Como é que é o coach, Christian? Como é que tu faz o teu treinamento hoje? Como é que é a tua realidade? Vamos lá. Eu parei de, vamos dizer assim, sair da musculação em 2016. E aí eu comecei a conhecer o cross, entender. Tudo tem um começo. Eu tenho movimento, tenho vídeos com movimento feio, movimento iniciante, óbvio. A gente começa do zero. Quem me veio treinando hoje, às vezes nem imagina que eu já fui assim, né? Porque foi uma evolução, desde 2016 treinando e competindo. Então, se tu vai no meu box, lá tem uma parede só de troféus lá que a gente vai levando
para essa galera nessas competições, né? Então, tipo, leva uma turma, a galera vai competir junto, é um dia que todo mundo passa junto, então é bem legal. E eu treino bastante, né? Eu treino aí de 5 a 6 vezes por semana. Então, geralmente eu dou uma folguinha aí no meio da semana, no caso ontem foi a minha folga. Então, eu treino segunda, terça e quarta, folgo na quinta, ou né? Depende da variabilidade do treino. E aí treino na sexta e sábado. Sábado é aquela cerejinha do bolo, sabe? Aquele treininho assim que a gente faz uns 40 minutos, quase se mata lá, mas tá tudo certo. E o box fica aberto até o sábado, é isso? Isso, sábado a gente tem um horário só, que é o horário das 10 da manhã, que daí ele é um pouquinho do treino diferente da semana. Né? A gente tem aquele padrão, como eu falei para vocês, só que no sábado a gente tem um volume maior de treino, né? O workout é maior, então a gente tem uns 40 minutos e a grande particularidade do sábado é que ele é em dupla. Então, por exemplo, se vocês dois forem treinar juntos... E já fica o convite aqui. Vamos ter que se filmar lá. O meu queixinho vai ficar aqui. E tá aí certo. Você vai fazendo dupla, eu vou te dar, sei lá, 20 movimentos. Vocês dividem como vocês quiserem. Quer dividir 10 e 10? Beleza. Não, Maurício, né? Maurício, sentiu um pouquinho mais, tu consegue fazer um pouquinho mais, tu faz ali 12, ele vai fazer 8, tu faz 15, ele vai fazer 5, enfim, tu precisa completar os 20 movimentos. Né? Então, como vocês vão fazer isso... Não importa. Claro que com técnica. Tem que entregar. Como vocês vão dividir. E, Christian, tu falaste que tu, né, saiu da academia, né? De ser personal de academia e agora tem teu boxe. E como é que vocês, nessa evolução, buscam conhecimento, né? Onde é que você, faz o teu treinamento para trazer esse conhecimento aqui para Caxias? Bom, quando eu comecei, tudo era mato, né? Imagina. O CrossFit é uma modalidade nova, tá? Ela começou nos Estados Unidos em 2009. Então, até ela chegar no Brasil, até ela se popularizar um pouco mais, eu vou te dizer assim que em 2016, 2017, tinha muito pouca informação para a gente fazer, né? Então, a gente vai lá, faz o curso da CrossFit, eles dão um treinamento. Uma vez só tinha no Rio de Janeiro ou Brasília. Eu fiz o meu no Rio de Janeiro, né? O Level 1, que eles chamam. E aí a gente aprende um pouquinho mais. Como eu já dava aula, eu tirei de letra, né? Mas eu vou dizer assim, eu aprendi muito no YouTube, tudo em inglês. Muita coisa eu vim de lá. Hoje a gente tem uma facilidade de acesso muito maior, né? Nas redes aí, o pessoal, né? Mostrando um pouco mais, os coaches já ficando mais na rede social. Então já fica mais fácil, né? Mas eu vou te dizer assim, é muito difícil de a gente achar coach de cross. Sabe? Tipo assim, formam aí, sei lá, 50 alunos na faculdade, a gente não consegue um para dar aula. Tem alguns estagiários ali que estão pegando gosto pelo negócio, mas assim, é difícil, não é? Não é só uma academia ali que tu tem que aprender meio que tudo, né? Até porque eu imagino que uma formação na faculdade não seja restrita ainda, né? Eu acho que durante o teu curso de graduação, provavelmente tu não aprendeu nada disso, não existia, né? Estava começando, talvez, não sei quando que tu terminaste teu curso de graduação. Mas ainda hoje em dia, eu acho que está inserido o CrossFit dentro do aprendizado da faculdade? Eu acredito que não. O que eu vou te dizer assim, eu me formei em 2013, né? Tô quase entregando minha idade. Pô, então o que sobrou para nós, então, Maurício? Então, assim, a faculdade, eu me formei pela Faculdade da Serra Gaúcha, aqui em Caxias do Sul, e eu já trabalhava com a academia junto na faculdade, né? Então, eu aprendi muito lá. E querendo ou não, a gente tem todo o estudo, né, da faculdade, vai falar sobre biomecânica, como a musculatura trabalha, vai falar sobre periodização. Obviamente que cada um vai trazer para o seu peixe, né? Claro. Por exemplo, meu professor de periodização foi sobre corrida. Mas aonde que eu consigo colocar a mesma periodização de corrida no cross? A mesma coisa. É a mesma coisa. Então, só tu tem que fazer essa semelhança das duas coisas, né? Então, tu aprende biomecânica. Como é que eu vou trabalhar biomecânica no CrossFit? Assim, assado. Não é uma máquina que está fazendo a biomecânica, é o meu corpo. Então, as minhas alavancas precisam ser trabalhadas. Então, basicamente, a gente aprende tudo na faculdade e traz isso para o nosso dia a dia. Né? Então, periodização também. Meu atleta vai competir tal data. O que eu preciso fazer para ele chegar lá na melhor forma? Né? Tanto na musculação, quanto um atleta das Olimpíadas, tanto um atleta de corrida, enfim. O CrossFit vai ser a mesma coisa. Talvez a mistura de tudo isso seria um pouco de musculação, um pouco de funcional, um pouco de levantamento de peso. Enfim, se nós juntarmos tudo isso, a gente vai chegar no CrossFit, talvez. Né? Sabe o que eu digo? Eu gosto muito dessa frase. A gente é bom em tudo,
especialista em nada. A gente não ótimo. é o que corre melhor, a gente não é o que levanta peso melhor, a gente não é o melhor ginasta, mas a gente é metido, né? A gente faz de tudo um pouquinho. É que nem eu no triatlo, assim, então deve ser mais ou menos a mesma coisa. Não Corre mal, é que nem pato, assim, né? Corre mal, nada mal e pedala mal. Tá bom, então nós estamos na mesa, você Então estamos igual. É sobre isso. Mas, Christian, assim, existe os exercícios basicamente são sempre os mesmos, mas ou existem variações para o mesmo movimento? Tipo, que nem tu disse, na segunda eu treino perna. Como é que tu treina perna no CrossFit? Eu vou subir caixa, né? Vou fazer o movimento de levantar o meu peso para pular um obstáculo, vamos imaginar. E existe outro movimento para fazer perna? Claro, vamos pegar um exemplo simples assim, ó. A gente tem um movimento de clean, que é o que todo mundo gosta. Tirou do chão, colocou para cima do ombro, certo? Nessa movimentação eu tenho a variação do power clean, que ele sai do chão e vem, né? Power já remete à potência, então eu não agacho. E eu tenho a movimentação que é squat clean, que é a mesma movimentação de tirar a barra do chão e pôr em cima do ombro, porém tem o squat. E o squat é o agachamento. Né? Então eu vou fazer uma barra saindo do chão, entrando embaixo agachando, voltei para o chão, voltei embaixo agachando. E aí tu tá fazendo uma associação de movimentos, não só de perna, mas também de braço, ombro. É uma variabilidade. Né? E aí a gente vai trabalhando isso. Mas a gente sabe que, por exemplo, se eu colocar isso aí, colocar uma subida de caixa, vamos supor assim, depende da subida de caixa. Pode ser ela subindo com peso, pode ser eu pulando a caixa. Então eu vou trabalhar a potência e vou trabalhar a força da pessoa. Né? Então são treinamentos concorrentes que a gente chama. Né? Então tu vai estar fadigado da perna e vai ter que pular. Então isso é muito importante, né? A gente tem que usar bem as alavancas aí para entender essa movimentação. E tu estava comentando antes que tu tem lá a parede de vários troféus, né? De competições. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que é uma competição de CrossFit. O que é avaliado? Se é técnica, se é o número de repetições e numa sequência de aparelhos. Queria que tu explicasse uma competição de CrossFit até num campeonato brasileiro, se é que existe. Claro. Como eu falei antes, né, o WOD, Worker of the Day, é o treino do dia. Né? E aí ele pode ter a variabilidade, que é o for time. Então, por exemplo, a gente vai dar a tarefa para esses atletas e eles vão fazer com a carga especificada, o exercício especificado e ele vai fazer no menor tempo possível, por exemplo. E aí vai ter um juiz para ficar ali e ver se ele está fazendo todos os movimentos corretamente. Né? Porque senão um faz de um jeito, não faz do outro. Não, tem um padrão de movimentos, ele vai ter que seguir aquele padrão de movimentos e treinar no menor tempo possível. Tem que passar o queixinho por cima da barra. Tem que passar o queixo da barra, vai ter que fazer o agachamento quebrando a paralela, que a gente chama, né? Que é a linha cintura e quadril. Cintura e quadril não, tipo joelho e quadril. Né? Tem que baixar mais baixo que essa posição. Então vai ter um juiz para controlar, para que fique justo para todas as pessoas. Né? Para não roubar. Não, aí o atleta vai fazer aquele movimento, o juiz vai dizer, não, tá certo ou não. Olha, faltou três. Ele vai contando e vai. E aí quem chegar, é um circuito, quem chegar mais rápido ou fizer antes ganha. Uma prova, sim. De repente uma prova pode ser de peso. Aí sim, o movimento é tal, tu tem o padrão de movimento, né? E tu vai fazer com o maior peso possível. Tipo o levantamento de peso olímpico das Olimpíadas. Né? A gente vai fazer esse levantamento hoje, quem erguer mais peso vai ganhar essa prova. E aí, geralmente, depende do campeonato, gira em torno de 3 a 5, 6 provas. Né? 3 num dia, 3 no outro, enfim, depende do campeonato em específico. Mas eu vi algumas competições que a galera compete em equipe. Eu acho que é até interessante pelo CrossFit ser uma ideia de a gente treinar junto. Eu acho muito interessante essa história de tu competir junto também. Tem competições que a gente faz em equipe, é assim? Geralmente a gente vai ter individual, né? Vai ter a parte em duplas, trios e quartetos. Até onde eu sei, acho que é só até quartetos, né? Não sei se tem mais gente, porque aí já vira uma bagunça. Mas trios e quartetos, né? Então, às vezes, por exemplo, nesse trio, vamos supor assim, nós três temos que treinar. Vocês dois vão fazer um movimento e eu tenho uma condição para fazer. Qual que é a minha condição? Ficar pendurado na barra enquanto vocês treinam. Aí a gente pode variar, eu saio aqui, o Maurício entra, eu vou no teu lugar, enfim, a gente vai variando isso. Né? Então depende muito do campeonato, depende muito das provas. As provas geralmente eles soltam a prova, né? Eles largam a prova ali no Instagram, geralmente com uma antecedência de umas 2, 3, um mês, né? Antes, para a galera se preparar e chegar lá e dar o seu melhor. E hoje tem um campeão brasileiro? Ou existe esse ranqueamento?
Isso, a gente tem diversos atletas aí que estão num nível mundial muito bom, né? Inclusive tem atletas aí que foram contratados para treinar fora do Brasil, né? Tem atletas brasileiros que estão treinando nos Estados Unidos, mas eles competem com a bandeirinha do Brasil lá, né? Então ainda tem poucos, né, que chegam nesse nível, né? Tem muito praticante ainda aqui no Brasil, mas que chegam nesse nível altíssimo aí, que é muito difícil. Tem poucos ainda que chegam lá. E existe, então, uma confederação brasileira, confederações regionais, estaduais, que coordenam essas competições, e existem competições também que não são, assim, não fazem parte de alguma federação? Como que essas competições funcionam? Isso, então, no CrossFit Games, que seria o campeonato mundial, a gente tem um ranqueamento, né? A gente começa pelo um Open, que eles chamam, justamente aberto, então qualquer um pode se inscrever, né, com padrão de movimento, vai filmar, vai botar lá no YouTube, vai ter um juiz avaliando isso. Passou para a próxima fase, tu vai ficar entre os 100 melhores. Entre os 100 melhores, tu te classificou, tu vai para a próxima fase. Próxima fase, quartas de final. Aí já é a mesma coisa, tu vai gravar de novo, vai fazer aqueles movimentos lá que eles vão mandar e tal, não sei o quê. Passei de novo. Aí tu vai para uma semifinal, que daí tem uma competição aqui no Brasil, que é uma semifinal, que dá uma vaga para o CrossFit Games, que é o CrossFit Mundial. Daí geralmente é ali por média de agosto, né? Então aí vai para lá e aí tem os melhores do mundo, né? De todos os países estão lá para a competição final. Isso a gente está falando em nível de CrossFit, né? CrossFit Games mesmo. Aqui a gente tem várias competições que não são ranqueadas, tipo assim, fez os 2 dias ali, acabou a competição, é isso, ganhou teu prêmio, grande abraço, vamos lá, até ano que vem. Vamos para a próxima. E é isso que eu queria que tu comentaste, né? Você tá organizando aí, eu fui te stalkear um pouquinho lá e achei lá um Serra Games. O que seria o Serra Games hoje em dia? Então, gente, quando a gente começou ali as competições em 2017, 2018 ali, a gente competia muito em Porto Alegre. Né? Então a gente tinha todo o deslocamento, a parte geralmente eram 2 dias, então tu tinha hotel, deslocamento, gastos muito grandes, fora a inscrição da competição. Né? Então muitas vezes eu fui para lá competir, ainda vou para lá competir, porém eu falei, por que não trazer para cá? Dá um trabalho danado de fazer. Mas assim, a gente fez, essa foi a 3ª edição, né, do Serra Games. As 2 primeiras foram dentro da minha academia. Né? Mas mesmo assim, na primeira edição a gente levantou mais de 120 atletas. Que legal. Né? A segunda edição foi em 2024. E esse ano a gente estourou a bolha. Esse ano a gente fez aí no Shopping Világio, né, nosso grande parceiro aí. E o evento ficou sensacional. Né? Ainda era uma aposta, né, para o pessoal. Mas a gente trouxe gente de Santa Catarina, né, do sul de Santa Catarina, teve gente de Porto Alegre, teve gente de todos os lugares praticamente do Rio Grande do Sul tiveram aí. Tem uns lugares que os caras dirigiram 6 horas para estar aqui. Então, muito legal, movimentou bastante a cidade, movimentou bastante o shopping. Então, a gente está trazendo isso, né? Então, até falei com o secretário do esporte, fui lá convidar ele pessoalmente, falei com o nosso prefeito também, eles estiveram, né, prestigiando o evento lá também. Então, eu acho que isso é muito importante para trazer essa visibilidade para nossa cidade, né? Além questão disso, turística do esporte, né? Exatamente. Então foi aonde eu entrei com o Serra Games, né? A gente colocou 300 atletas nessa última edição. Então foi bem, né? 2 dias. Apareceu 2 dias de competição, então a gente movimentou zona hoteleira, aumentou restaurantes, foi bem legal. A gente trouxe uma narradora bem conhecida do mundo do cross de São Paulo, né? Então trouxe gente que às vezes a pessoa só vê ali pelo Instagram, mas está vendo agora o nosso campeonato. E a gente tem muitas ideias ainda, né, para frente. E a gente começou a movimentar, inclusive hoje, já essa parte, porque a gente vai fazer o próximo campeonato ano que vem, né? Provavelmente no mesmo lugar. Mas a gente está esperando aí uns 500 a 600 atletas no próximo ano. Tá, e como é que a gente faz a estrutura disso? Porque eu só fico imaginando, assim, vocês vão aumentando a estrutura. Tem que ter mais caixa, tem que ter mais peso. Vocês conseguem isso viabilizar? Porque provavelmente na tua academia não vai conseguir tudo que precisa, né? Apesar de eu imagino que tenha bastante coisa, porque vocês conseguiram fazer 2 edições lá dentro. Mas agora com 300 atletas, eu imagino que agora com mais do que isso, né? A gente tenha uma dificuldade nesse sentido de tu montar uma estrutura para poder atender esses atletas todos. Quando eu fiz essas edições dentro do meu box, eu trabalhei com 4 raias. Né? Então a gente girava as baterias ali com 4 raias, né? Então iria o dia inteiro aí, com a prova 1, prova 2, prova 3, vai rodando ali nas raias de 4 raias. Quando eu fui fazer o Serra Games agora, em 2025,
Eu comecei pensando em 8 raios. E aí, começou a vir gente. Eu falei, horário do treino, não vai dar. Não vai dar. O dia tá muito curto. Preciso de mais horas aqui. Aí eu aumentei 2 raias, né? Só que isso tudo, obviamente, tem um custo, né? Hoje a gente aluga os aparelhos de uma empresa específica, que ela traz lá de Curitiba, traz para nós, monta todo o parquinho ali e no outro dia, né, domingo de noite, desmonta tudo, segunda-feira já está a caminho aí de novo, né? Então a gente realmente, eu prefiro alugar por ter um padrão de equipamento também, é muito importante, né? Sim. Todas as raias têm o mesmo equipamento, o mesmo peso, a mesma estrutura, né, para cada um competir. E provavelmente ano que vem eu vou para 15 raias. Eu imagino. Mas tudo bem. Não, mas eu acho que isso é viável. Eu até acho, como tu falaste... Que louvável, né? Não, sem dúvida. E a gente torce sempre que as coisas cresçam e que o esporte evolua aqui. A gente já trouxe secretário aqui, trouxe candidatos a prefeito, trouxe uma galera que a gente ficou também da mesma forma instigando poxa, a gente precisa trazer mais coisas para cá, né? Mas o que eu penso assim, como tu tem já um público grande, uma estrutura interessante, muita gente querendo competir, daqui a pouco até questões municipais, secretarias poderiam em algum projeto te ajudar, né? Tipo, eu não sei como é que é isso pro CrossFit, mas eu tenho certeza de que se tu escrevesse algum projeto, claro que a gente sabe que isso é uma mão de obra, mas de qualquer forma é um recurso que está disponível para esse tipo de competição. Então não sei se isso é viável, né? Tu conversou com o secretário ou com o prefeito, eles devem ter te aberto essa possibilidade, ou senão nós estamos aqui falando. Não sei se isso é viável, né? Claro, inclusive nessa última edição a gente teve o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, né? Que a gente conseguiu os bretes, né? Para fechar todo o evento. Então a gente tem essa parceria e cada vez a gente quer evoluir mais nessa parceria, né? Inclusive eu sou um grande incentivador do esporte, né? Principalmente aqui na Serra Gaúcha, e sou muito incentivador da cidade, né? Eu gosto muito de Caxias do Sul, por mais que tem muita gente que fale mal, né? Porque é cidade interior, porque não sei o quê. Eu acho que exatamente por isso a gente tem muito para crescer e tem muita oportunidade em relação a isso. Né? Eu gosto muito de Caxias, eu gosto que a gente se desloca muito fácil, né, na cidade, tu atravessa a cidade em 15, 20 minutos, se não for hora de pico, né? Mas, enfim, tu se desloca muito fácil, a gente tem a alimentação muito boa, né? O custo de vida realmente é um pouquinho mais baixo, né? E por que não trazer esses grandes eventos para cá? Por que não movimentar toda a nossa área aqui que a gente tem, né? Por mais que não seja tão turística como Bento, como Gramado, não tenha tanta coisa assim, tem muita coisa aqui perto que a gente pode explorar muito ainda, né? Quem sabe um Serra Games numa vinícola? Por que não? Ó, a gente já conversou várias vezes com várias pessoas aqui, unindo. Hoje o secretário Felipe, por exemplo, que é o secretário de turismo hoje, ele trouxe muitas vezes aqui, às vezes que ele veio aqui, várias vezes a gente falar sobre essa união do turismo com o esporte. Né? Então, se falar do turismo de esporte, tiveram várias. A questão do futebol. Toda vez que o futebol, a gente antes estava conversando, que eu torço para o Caxias e vocês torcem para o Juventude, e a gente basicamente tem uma corneta normal, assim, mas a gente tem que torcer para os dois times estar bem, porque a cidade ganha com tudo isso. Toda vez que tem um jogo grande, agora o Juventude jogou com o Flamengo, movimenta muita cidade. Então eu acho muito importante a gente incentivar o esporte, não só por esporte, né? A gente sabe que o orçamento do esporte é menor, mas pelo turismo, porque a gente a cidade tá andando, tá crescendo. Então, tudo fazendo um campeonato assim com 500 participantes, eu acho que tem que chamar a atenção da própria prefeitura, dos próprios órgãos que tem interesse nesse tipo de competição. Eu acho que a gente vai instigar e ajudar nisso tudo. Que a gente puder, é isso. Maravilha. E não só isso, né? Em todas as marcas que movimentam. Porque, obviamente, um evento nesse nível tem grandes patrocinadores, né? E esses grandes patrocinadores têm uma relevância em relação a marcas, né? A fortalecer o nome da marca no nosso esporte, ou fortalecer realmente a marca. Imagina, tem mais de 500 pessoas passando ali. A gente está falando de 500 competidores. Isso. Então, nisso, quantas pessoas vão movimentar? Cada um vai vir ou com a namorada, ou de repente, aqui de Caxias, já que é ali, vou ali ver. Ou as pessoas que treinam não se inscreveram, mas vão ali ver. Então, dessas 500 pessoas, a gente está movimentando mais de 1.500 pessoas. Nossa, sem dúvida. Né? Em 2 dias, então, são mais de 3 mil pessoas girando ali, os atletas. consumindo.
E mais todo o entorno que faz isso. Tu tem que trazer a competição, trazer material. Vai ter uma empresa que vai vir aqui. Tu vai ter lá o pessoal das empresas que trazem. Então, não é só essas mil, é muito mais do que isso, né? E isso é fantástico. Eu acho que é isso que a gente tem que bater para poder cada vez crescer Christian, mais. para nós entender o mundo do CrossFit hoje na Serra Gaúcha, tu tá falando de quantos atletas, ou quantos inscritos, ou quantas academias, ou box, qual que é o nicho de vocês hoje? Mais ou menos, o que tu vê nesse sentido? A grande questão é a seguinte, hoje estamos aí em 5, 6 boxes aqui na região, né? Em Caxias do Sul, vamos dizer assim. Falta praticantes. Nós temos aí mais de 500 mil habitantes em Caxias do Sul e eu acho que a gente não tem 5 mil atletas. 5 mil, né, pessoas que treinam aqui em Caxias do Sul. O que é muito pouco. Né? Se a gente atingir aí uma parcela de 5%, cada bloco já teria seus 1.000 alunos, né? Que seria bem legal. Mas eu acho que a grande fase é desmistificar muita coisa, né? Sobre lesões, sobre essas coisas. E é o grande empecilho, às vezes, das pessoas começarem essa modalidade. Né? E, obviamente, como a gente sabe, né? O ego vai te machucar. Então, se tu chegar lá para treinar com o ego, não, eu vou botar o peso, vou fazer o mais difícil, sem passar o passo a passo, aí realmente, ou professor aí que não consegue te ensinar, que a gente sabe que tem profissionais bons e tem profissionais ruins, e aí sim tu vai te machucar. Mas eu garanto que no meu tá tudo certo, a gente é bem trabalhado. Christian, a gente agradece por esse episódio, a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu tenho várias coisas que a gente ainda precisa ver. A questão desmistificar tudo ainda. Questões de lesões, questões de evolução. Isso, exatamente. Falar um pouquinho que o Christian também participou do Big Brother, como é que era treinar lá dentro do Big Brother, deve ser uma coisa diferente, né? Entender toda a dinâmica dos episódios, né? É isso aí. Então, semana que vem a gente vai falar um pouquinho dessas histórias todas aí. Queremos te agradecer já pela primeira parte do nossa conversa. E voltamos semana que vem, então. Até mais, pessoal. Até mais. Valeu.